Agora, um assunto muito sério de saúde. Todos os anos, o Brasil registra perto de 30 mil novos casos de hanseníase, uma doença contagiosa e que antigamente era conhecida como lepra. No mundo, a gente perde apenas em números de casos para a Índia. Com esse crescimento, em 2016, o Ministério da Saúde oficializou o Janeiro Roxo para campanhas educativas. Para falar mais sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, nós recebemos o médico hansenólogo, o Fabiano Winkler, que já está aqui comigo. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente falando sobre esse assunto tão sério, né? Que foi até criado faz alguns anos o Janeiro Roxo. Mas para começar, o que é hanseníase? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde ao pessoal de casa. Então, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, tá? É uma doença que se compartilha entre a infectologia e a dermatologia, até porque a manifestação cutânea mais comum dessa doença são manchas na pele, né? Manchinhas brancas, manchas vermelhas, manchas mais escuras, uma característica bem peculiar que é uma alteração da sensibilidade ou amortecimento local daquela lesão, no caso. Tem uma manchinha e você pode apertar que não vai doer, é isso mais ou menos? Dependendo do estágio evolutivo da doença, sim, é uma lesãozinha que ela começa tirando um pouquinho da sensibilidade com calor e frio, chegando aos extremos o amortecimento ou anestesia total do local. Bom, 30 mil novos casos por ano no Brasil, como é que está a situação aqui em Chapecó? Então, em Chapecó nós tivemos agora no mês de novembro, o Ministério da Saúde, através do Instituto Lauro de Souza Lima, esteve em Chapecó, a gente fez um mutirão de atendimento, chamamos bastante pacientes antigos e os seus contatos, e a gente sabe que como a doença é uma doença de contato praticamente fechado, né, intradomiciliar, então nós tivemos bastante casos, mas o município de Chapecó tem bastante casos ainda, ocultos que a gente chama, né? Nós tivemos ano passado 22 casos diagnosticados, desses 22 entraram esse ano tratando já 9 casos e com certeza agora quando eu voltar das minhas férias a gente vai ter mais alguns casos para iniciar os tratamentos. Quando você falou ali é infecto-contagiosa, né? Mas também, por outro lado, eu queria falar um pouquinho de como que é esse contágio dela. Né? E para a gente falar um pouquinho da questão do preconceito depois também, né? Tudo bem. O que é o contágio? Então, o contágio se faz entre pessoas, tá? entre pessoas que convivem no mesmo domicílio, por gotículas respiratórias. O contágio é muito similar ao contágio de uma gripe, ou seja, a pessoa acaba escarrando ou eliminando gotículas, a pessoa recebe esse bacilo através do nariz, aspira, faz o processo de multiplicação e aí desenvolve a doença. Mas é quando você fala contato domiciliar, se eu estiver num ônibus, por exemplo, né, em algum ambiente mais fechado com essa pessoa, eu corro o risco de também? Ocorre o risco de contrair a doença, mas é difícil fazer a doença ficar ativa, porque ela tem uma alta infectividade, mas baixa patogenicidade, ou seja, se contagia muito, mas poucos ficam doentes, porque nós temos um sistema imunológico muito competente e quando a pessoa adquire essa bactéria, ela acaba destruindo e não deixando levar adiante o processo de infecção. Tá. Daqui a pouco provavelmente vão surgir dúvidas dos nossos telespectadores, o pessoal já pode ir participando, 984052073, a gente pode falar mais sobre contágio depois, mas vamos falar por que é importante falar sobre essa doença, né? Que começa com manchinhas na pele, mas ela pode evoluir e ficar grave, né, doutor? Justamente. Então, a doença, por ser uma doença que a manifestação dela mais comum é na parte dermatológica, mas a infecção primária dela é no nervo, então as pessoas acabam tendo complicações. Essas complicações são variadas, né? As mais comuns são perdas de sensibilidades e perdas de força e automaticamente motora, né? Então a pessoa acaba ficando com a mão que ela não consegue abrir mais, que a gente chama mão em garra, ela acaba perdendo a movimentação do pé, então ela acaba ficando com o pé caído. Tá? Então tem múltiplas complicações que a gente chama, né? É lógico que a doença é uma doença que a manifestação dela é externa, mas ela pode ter complicação ocular, ela pode fazer uveíte, levar à cegueira do paciente, ela pode fazer complicações hepáticas e fazer uma hepatite fulminante e, em raros casos, levar o paciente a óbito também. Por que deixou de ser chamada de lepra, doutor? Então, é um termo bíblico, né? Lepra, né? Então, por causa dessa discriminação que nós temos na atualidade, do paciente não poder ter esse contato com outra pessoa, porque antigamente os leprosos eles perdiam extremidades, né? Então, quando a gente lê a Bíblia lá, Jesus Cristo batizava as pessoas e curava elas lá no Rio Jordão. Então, por esse tempo foi chamado lepra, mas na atualidade, como a gente descobriu o nome da bactéria causadora, que é um bacilo de Hansen, que foi o descobridor da doença, então ficou hanseníase é o nome da doença. E não se chega também a tantos casos extremos como se chegava antigamente também? Graças a Deus, né? Aqui em Chapecó hoje, eu tenho bastante pacientes em acompanhamento, a gente procura fazer um acompanhamento deles em média de 5 anos, né, avaliando eles, muitos casos de maneira trimestral, semestral ou anual,
né? Mas hoje, pacientes com complicações eu tenho poucos, mas são complicações graves. Em que estágio que esses pacientes chegam geralmente para o serviço de saúde? Perfeito. Normalmente também os pacientes já vêm no estágio evolutivo de moderado a severo, né? Ninguém chega leve para a gente hoje, até porque como é uma doença que causa uma manchinha na pele, ele procura o serviço público primário, né? A unidade de saúde básica dele. Claro que perfeitamente o médico olhando, ele acha que é um fungo, uma alergia, né? Então ele dá um tratamento. Como o tratamento, o paciente tem um ressecamento da pele, acaba mudando aquela coloração, acha que está curado. Mas o processo evolutivo, dependendo da imunologia de cada um de nós, ele acaba tendo essa progressão na doença e automaticamente ele chega para nós já no estágio bem delicado. Como é que a gente pode falar para os nossos telespectadores que manchinha que é essa? Que cor que ela é? Como é que ela surge? Para a gente fazer esse trabalho que é o do janeiro roxo, né? Perfeito, perfeito. Então, a manchinha, ela pode ser uma manchinha de variados tamanhos na pele, redondas, anulares, ovaladas. A lesão primária, que é a lesão inicial, é uma lesão branca ou pelo menos com uma perda de cor, é uma lesãozinha que não pega cor. Automaticamente, como ela altera a sensibilidade, ela também altera a transpiração, então o paciente não molha, a lesão não molha, não transpira, então é uma característica da lesão da hanseníase. E aí nos estágios mais evolutivos, aí sim, ela fica vermelha a arroxeada. Mas é o começa normal. com branca. Sempre começa com a lesão branca. Tem algumas participações aqui com a gente, vamos ver se a gente tem perguntas. Oi, eu sou a Martina do IFAP. Essa doença pode ter manchas escuras nas costas. Agora o povo começa a ficar preocupado, mas muito obrigada, Martina, pela participação. E aí, doutor? Manchas brancas nas costas, manchas escuras nas costas, elas podem ser outras patologias. Acho que, claro que hoje nós precisamos avaliar o paciente de forma individual, até para a gente poder ter um diagnóstico. A hanseníase não precisa de exame para diagnosticar ela, é a análise clínica do profissional que está examinando, então é uma avaliação médica. Quando a gente pede um exame daquele paciente, ou seja, quando existe uma dúvida da doença, a gente pede uma biópsia. Tá? Que é o caso que talvez essa pessoa deva procurar. Então, procurar a rede pública para ser encaminhada para um dermatologista, para ser avaliado. Se for uma lesão sugestiva de hanseníase, ele nem vai fazer exame, ele manda direto para nós. Se for uma outra lesão, que é o que parece ser, uma outra patologia, muitas vezes por causa da coloração, por causa do sol, tomou muito sol na vida, né? Ou também, né, dependendo da manchinha escura, pode ser um funguinho de pele, que a gente chama de pano branco, então seria melhor avaliá-la. É melhor avaliar, mas não deve ser nada grave. Dr. Fabiano Winkler, médico hansenólogo, que a primeira formação dele é dermatologia. Continua aqui com a gente mais um pouquinho, doutor, que estão chegando várias perguntas, tem outras dúvidas, pode ser? À vontade, sem dúvida. Então tá, até já. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho, o Ver Mais já volta, não sai daí.